O santo do dia 24 de julho. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Charbel Marchub e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 24 de julho. Sacerdote da Ordem Maronita Libanesa que, em busca de uma vida de solidão austera e uma perfeição superior, retirou-se do mosteiro de Acnhaia, no Líbano, para uma ermina, aonde serviu a Deus dia e noite em suprema sobriedade de vida com jejum e orações, chegando em 24 de dezembro para descansar no Senhor. Sua fama está ligada aos números milagres atribuídos a ele após a sua morte. Haksud Hatot Mahafet nasceu na aldeia de Bekada Kifra, no Líbano, em 1828, no século XIX, provavelmente em 8 de maio, em uma família de camponeses. Ele morava com seus 4 irmãos em uma aldeia. Sua infância terminou cedo. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 3 anos. Sua mãe se casou novamente com um homem piedoso que se tornou padre, seguindo o costume da Igreja Oriental. Para Hausef era sempre uma alegria ouvi-lo como ele falar dos 2 tipos de ermitas e Vale dos Santos. Para ele, esses homens eram super-heróis e queria seguir o exemplo deles, mas não pôde. Teve que ajudar a família como pastor aos 10 anos de idade. Porém, passava todo o tempo livre rezando em uma caverna. O destino de peregrinação, hoje chamado a Gruta do Santo. Em uma noite, ele ouviu a voz do Senhor chamando particularmente insistentemente Marchub. Em 1851, no século XIX, ele tinha 23 anos. Em poucos meses, se tornou monge da origem maronita libanesa e mudou-se de nome para Charbel, que em sírio significa a história de Deus, e foi transferido algumas vezes. Estudou teologia com assiduidade e cuidou dos pobres e doentes, em obediência às missões que lhe foram gradualmente confiadas. Inclinou-se ao trabalho no campo, mais em oração e contemplação que se prefere. Em 1875, no século XIX, o Frei Charbel sentiu-se pronto para servir de acordo com as regras eremitas da Ordem Maronita, que previa os monges dividissem em pequenas comunidades até 3. Para ele, como um segundo nascimento, pôde trabalhar, rezar e observar a penitência, jejuar e silenciar-se. Os testemunhos referem-se ao monge zelo, muitas vezes encontrando, rezando de braços abertos, uma sede muito pobre, a qual sai apenas para celebrar a missa ou quando lhe é experimentado a ordenado. Foi no Natal, precisamente durante a missa, em que Charbel sentiu mal, no momento em que da elevação, depois de uma agonia de 8 dias, que outros monges ouviram rezar, a qual ele continuava a observar regras, recusando-se, por exemplo, de alimentos mais nutritivos. Ele morreu em 1898, no século XIX. Mas a morte, como sabemos, não é o fim. Depois de alguns meses, maravilhas começaram a acontecer. Muitos monges juram ver túmulos de Frei Chiro iluminados por luzes não naturais durante a noite. Um dia ele ao túmulo foi aberto e seu corpo encontrado intacto, com temperatura corporal de um ser vivo. Isso acontecera mais de 2 vezes, quando foi aberto novamente, porque o corpo exalava uma mistura de sangue e água. Durante o último reconhecimento, em 1950, o seu rosto foi impresso em um pano, e muitas curas instantâneas ocorreram entre os presentes. Espalharam-se a fama de santidade deste pequeno monge silencioso, que começa a ser invocado por sua intercessão. Multiplicaram-se as curas e milagres. A Igreja já não tem dúvidas. O Papa Paulo VI, que beatifica depois da canonização, assim recorda, ele pode fazer compreender
no mundo franciano pelo conforto e pela riqueza, o grande valor da pobreza e da penitência, da essência e para a liberdade da alma e sua exceção de Deus. Após a beatificação, o corpo de Frei Charbel já não escorria. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 24 de julho. Em Bessanè, na Toscana, atualmente Lazio, na região da Itália, Santa Cristina, virgem e mártir no século II, no ano 250 pelo Império Romano. Em Amitério, na Sardínia, junto à Via Salária, também na Itália, São Vitorino, mártir no século IV, no ano 301 pelo Império Romano. Em Turina, na Calabrália, também na Itália, São Fancioso Velho, mártir no século IV, no ano 303 pelo Império Romano. Na Testíria, no Egito, Santa Eufrígio, virgem e eremita, faleceu no século V, no ano de 430, de morte natural. Em Tosmonte, na Víria, na Monte de Irlanda, em São Dioclano, que é venerado como o primeiro bispo desta igreja, faleceu de morte natural no século V, no ano de 480, de morte natural. No território de Aquitânia, hoje na França, São Sigênio religioso, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 510. Na Rússia, Santo Boris Gletus, mártires no século XI, no ano de 1015. Em Rússia, na Sabina, atualmente na Lâncio, na região da Itália, São Balbino, abade, fundador do cenobro de São Mateus, faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1140. Em Saint-Truy, na Brastete, na atualmente Bélgica, a beata Cristina, virgem, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1224, de morte natural. Em Liechtenstein, perto de todos, na Polônia, Santa Kig Krustov, filha do rei da Hungria, data e a esposa do príncipe Bartolomeu. Com ele envolveu-se virgindade após a morte do esposo. Professou a regra de Santa Clara, no mosteiro dela fundado no século XIII. Faleceu no ano de 1293, no século XIII, de morte natural. Em Ferrara, na família Borgonha, na região da Itália, o beato João Cavaliere Toscano, bispo da Ordem dos Jesuítas, faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1146. Em Colón, Lordodia, na região da atualmente Alemanha, o translado dos três monges faleceu no século XII, no ano de 1162. Em Lazio, no território Vietnã, atualmente na Orbe, na região da Itália, o beato Antônio Toris, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1494. Em Lourdes, na Sorbonne, atualmente na França, a beata Luísia, religiosa, filha do beato Amodeu, após viuvez, professou a sua regra de Santa Clara, seguindo a forma de Santa Cloreta. Faleceu de morte natural no século XV, XVI, no ano de 1503. Em Douro, na Inglaterra, os beatos Nicolau Cruz e Roberto Cruz, presbíteros e mártires no século XVI, no ano de 1588, pela Revolução Protestante. Em Lucas Betts, também na Inglaterra, o beato José Rhodes, presbíteros, mártire no século XVI, no ano de 1592, pelo o rei da Inglaterra. Em Dumas, também na Inglaterra, São João Botos, presbítero e mártir no século XVI, no ano de 1594, pelo rei da Inglaterra. Em Córdoba, na Espanha, a beato Cristóvão de Santo Inês, presbítero da Ordem dos Terceiros Regulares, franciscano, que foi capelão militar e eremita, faleceu de morte natural no século XVII, no ano de 1690. Em Dumbino, Tosquinha, atualmente no Vietnã, São João Fris, presbítero da Ordem dos Pregadores, martirizado no século XIX, no ano de 1838, pelo imperador do Vietnã. Em Nápoles, na Companhia, na região da Itália, a beata Modestina de Jesus Maria, presbítero da Ordem dos Frades Menores, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1854. Em Guadalajara, na Espanha, o beato Maria Pilar de Francisco Meires,
volteiros e virgens da Ordem dos Carmelitas Decalcados, martirizados no século XX, no ano de 1936. Em Barcelona, na Espanha, a Beata Maria Mercedes, virgem da Companhia de Santa Teresinha de Jesus, mártira na Revolução Espanhola no século XX, no ano de 1936. Também em Barcelona, o Beato Xavier Barbosa Porfier, que como exemplo do martírio no século XX, no ano de 1936. Em Ronda, perto de Málaga, na Espanha, os beatos Antônio Henrique de Súrios e presbítero da Sociedade Salesiana, martirizado também no século XX, no ano de 1936. Em Barcelona, também na Espanha, o beato Idalêncio Mártir, religioso da Congregação dos Irmãos Escolas Cristãs, martirizado também no século XX, no ano de 1936, pela Revolução Espanhola. Também em Barcelona, o beato Jaime de Santa Teresa e Raimundo de Santa Catarina, presbítero da Ordem dos Carmelitas Decalcados, mártire no século XX, no ano de 1936. Em Hospitalet, na cidade da província de Barcelona, também na Espanha, o beato Miguel Piero e Vitor, da Ordem Terceira de São Domingos, mártires também no século XX, no ano de 1936, pela Revolução Espanhola. Em Madrid, na Espanha, José Joaquim Ezola, beato do presbítero da Ordem de Santo Agostinho, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Revolução Espanhola. Também em Madrid, os beatos José Antônio Pérez Movo e presbítero da Congregação dos Missionários Hábitos de Maria da Imaculados e os companheiros, que foram martirizados no século XX, no ano de 1936, pela Revolução Espanhola. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 24 de julho, dia em que a Igreja celebra a história de vida de São Charles Marcoud, presbítero e monge da Igreja Maronita do Líbano.